Então vamos dar início com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 27, Eficácia da Prece. Vamos estudar os itens 5, 6, 7 e 8. Lembrando que há exemplares disponibilizados ali para aqueles que desejarem acompanhar a leitura, tá bom? Então vamos lá. Eficácia da prece. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expor-lhes. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir. A vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir, num sentido ou noutro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sobre a qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes, pela prece vos será concedido. Que basta pedir para obter, e que seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com um pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses deste. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve conduzi-lo à cura. O que Deus concederá, se se dirige a Ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste àqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas, geralmente, prefere-se ser socorrido por um milagre sem nada fazer. Capítulo 25, número 1 e seguinte. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto e sofre sede horrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera, mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso.
Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Diante disso, encoraja-se. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tem fé, dirá: que pensamento bom eu tive. Que chance eu tive tomando a vereda da direita ao invés da esquerda. O acaso algumas vezes nos serve verdadeiramente bem. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas, disse-á, por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga esta vereda e ao fim dela encontrarás o que necessita? Por que não mostrou a ele para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, ficaria convencido da intervenção da providência. Foi primeiro para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que a venha levantar. Se não vê ninguém, esforça-se e se levanta por si mesma. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te preservar de todo o perigo, Tobias não teria tido mérito algum. Confiante no seu acompanhante, não teria mesmo a necessidade de pensar. Por isso o anjo não se fez reconhecer, senão no regresso. Então, meus irmãos, após a leitura, que abre o nosso estudo, nós vamos convidar o nosso amigo, nosso irmão, Adriano Passos, para dirigir o trabalho, conduzir o trabalho dessa noite, esse estudo. Então, a vocês aqui presentes, aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo, boas reflexões. Uma boa noite a todos, os internautas e nós aqui presentes. Vamos solicitar a espiritualidade amiga que nos dê o dom da palavra aqui hoje, para que eu possa expressar o que Deus quer que nós escutamos aqui hoje, a respeito do canal que Ele abriu conosco, que é a prece. E eu quero começar a falar da eficácia da prece, exatamente por esse ponto aqui, do item 7, que é o que mais nos chama a atenção. O que fala nele? Seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece, vos será concedido. E aí a pergunta fica: tudo que a gente pede em prece, nós recebemos? Deus, a espiritualidade, Deus com todos os seus ajudantes espíritos crísticos, espíritos evoluídos, aqueles que nos assistem, sabe do que nós precisamos. Cada desafio que nós atravessamos em nossa atual caminhada tem um propósito. Não é o acaso, não é coincidência. O filho difícil, o marido difícil, a esposa difícil. Então tudo tem um porquê. Nós temos várias e várias existências que resultam nesta existência. Mas, dentro dessa bagagem que nós carregamos, quando a gente vem para poder reencarnar e fazemos aquele propósito, né? Nossa programação espiritual reencarnatória,
ali nós colocamos tropeços e desafios. Tipo um plano original para a gente poder passar aqui na Terra. Mas isso não quer dizer que nós vamos passar por isso tudo. Quando a gente tem uma cabecinha mais dura, né? Nós realmente vamos passar por tudo aquilo que nós mesmos escolhemos para poder aprender. Que nós, por incrível que pareça, nós não escolhemos coisas fáceis. Nós escolhemos coisas difíceis para a gente. Porque a nossa perspectiva como espírito é muito diferente da nossa perspectiva enquanto encarnados. Quando estamos encarnados, nós temos vamos falar assim, um bloqueio físico que nos permite utilizar somente uma parte da nossa inteligência, dos nossos aprendizados, de tudo que a gente já passou em existências anteriores. E exatamente dentro desse esquecimento, dessa impossibilidade física que é o nosso cérebro, ele tem o limite físico, é igualzinho um HD de computador. Se ele tem X quantidades, uma capacidade de armazenar, ele não dá conta de armazenar mais do que aquilo. Então a gente vem preparado com a inteligência que a gente precisa, com os dons que a gente precisa. Se a gente foi alguma coisa em uma encarnação anterior, agora sendo outra, a gente só tem um pequeno lembrete daquilo que a gente tem. Mas uma coisa que não fica fora da nossa aprendizado, da nossa mente, é a prece. É através dela que nós comunicamos com Deus, com a espiritualidade. E quando fala aqui no item 7, sobre essa máxima que tudo que obtereis, tudo que pedirdes, obtereis, nós temos que colocar o que é bom para mim, antes. Em tudo que a gente for pedir. Porque Deus, a espiritualidade, vai colocar a gente num caminho que nós mesmos estamos traçando aqui. Mas como que é isso? Tá. Quando viemos, escolhemos vários caminhos, várias possibilidades, várias provas, vários desafios. E aqui, sem lembrar de nada, vamos escolhendo. De vez em quando a gente muda de um para outro, né? E nessa euforia que nós ficamos aqui com a vida material, nós esquecemos de ligar esse contato com Deus com mais frequência. E aí vamos para lugares errados. Porque se a gente ficar mais afinado com a frequência de Deus, com os nossos mentores, anjos da guarda, anjo guardião, eles vão nos apontar os caminhos a seguir. Mas esse materialismo nosso tira a gente do caminho. Por exemplo, uma pessoa que tem uma vida estável, mas começa a ambicionar mais coisas e mais coisas, a estabilidade vai mexer. Vai cair, conforme o passo que der, né, que o pessoal fala, vai cair. Vai perder até o que tinha. Ou seja, se a gente escutar a espiritualidade, manter o equilíbrio, sem a ganância, nós vamos manter a vida estável. Vamos para uma coisa assim bem mais simples, alimentação. Nós temos que ter equilíbrio na alimentação, senão adoecemos. Quando a gente vai com a gula, que é outro vício da materialidade,
nós também desorganizamos o nosso organismo. As doenças aparecem. E olha só, dentro desse fazer que a gente todo dia está lidando com as pessoas e conversando e pensando, a partir do momento que a gente começa a criticar a outra pessoa, a gente começa a fazer maldades de qualquer natureza com ela, nós estamos desequilibrando o nosso psique, a nossa espiritualidade. E aí Deus pega e fala assim, olha, deixa ele ir para aquele caminho ali para ele poder aprender. Ele não aprendeu. Ele está caindo na própria cilada que ele criou para ele. Tá. Mas, se a gente começar a orar, mudar de atitudes, modificar o nosso interior, com a prece de coração, não essa prece que a gente fala decorado, mas também ela é válida, daqui a pouco a gente chega nesse ponto. Mas aquela prece de coração, uma prece espontânea, pode ser uma palavra. Jesus. Se a gente fizesse uma palavra com o coração e com fé, mostrando que a gente está chamando para poder sermos ajudados, auxiliados, nós somos. Talvez não para poder conseguir aquela coisa que a gente ia pegar e desestabilizar a nossa parte financeira. Ou até mesmo corrigir o problema da saúde que eu mesmo provoquei com a gula. Mas ele vai dar um jeitinho de melhorar uma situação. Por exemplo, faz uma prova num concurso, passa. Vai no médico, no nutricionista, passa ali a receita, melhora a parte da saúde. Então, Deus sempre está aberto a nos ajudar. Nós é que temos que procurar. Mas sempre pensando que nem sempre vamos ser atendidos da forma que queremos, mas da forma que necessitamos. Para isso também temos que ter sempre o coração e a mente abertos, para poder entender o porquê que foi dessa forma e não foi da que eu queria. Olha, dentro desse raciocínio, nós podemos colocar que, se a gente estiver em oração, pode ser esse Jesus várias vezes ao dia, só a palavra Jesus várias vezes ao dia, mentalmente, senão daqui a pouco o pessoal fala no meio da rua, Jesus, Jesus, o Adriano mandou falar. Não, vai achar que o pessoal é doido, né? Mas mentalmente. Mentalmente. Nós estaremos mais ligados a Deus, mais ligados a Jesus, a espiritualidade que nos atende e vai colocar a gente em vários caminhos de bom, do bem. Esse começar a mudar com a palavra Jesus, para a gente poder ter um pouquinho mais de trabalho, né? Vamos colocar aqui a oração. A melhor oração que eu acho, eu entendo, é o Evangelho no lar. O estudo do Evangelho no lar. Olha, os aprendizados que nós temos quando fazemos esse Evangelho no lar, com disciplina, são grandes. Dentro desse Evangelho, desse estudo que nós fazemos no lar,
vem espíritos de escola, espíritos de luz, para poder nos acompanhar, para ver como estamos indo nossos estudos, o que estamos aprendendo, e também intuindo o que precisamos de entender. Vem também outros espíritos inferiores, como nós, para poder aprender aquela lição. E os amigos do nosso anjo guardião, do nosso mentor, os anjos e mentores dos nossos familiares e amigos, se lá na casa deles, naquele horário, não estiver fazendo. Porque o compromisso primeiro do nosso anjo guardião, do nosso benfeitor espiritual, é no nosso Evangelho Lar. Mas se nessa hora lá está disponível, ele vem também. E olha, até aqueles desafetos que nós temos, que procuramos fazer, como se diz, refazer a amizade com eles, procurando o perdão, ou perdoando eles, também vão estar. Então, envolve ali no nosso lar só luz. E isso permanece, aqueles efeitos de luz, de bondade, de caridade, durante todo o período até chegar no outro Evangelho lá. O primeiro que é iluminado é a pessoa que está fazendo. E olha que não precisa fazer a família inteira. Talvez o filho não quer, outra filha não quer, a esposa não quer, o esposo não quer. Ninguém quer fazer, faça sozinho, que eu garanto que não vai estar sozinho. Mas a luz vai prevalecer para aqueles que moram lá dentro do lar. É uma vacina contra ansiedade, é uma vacina contra maus pensamentos, é uma vacina contra vibrações baixas, é uma vacina para o nosso organismo e para a nossa psique. E onde a gente vai, a gente leva essa vacina. Nós ficamos blindados de espíritos inferiores, o que torna a nossa caminhada, no nosso dia a dia, no que a gente tem que fazer na matéria, mais suave, mais sereno. Porque nós estamos aqui, na materialidade, mas não somos daqui. Nós podemos falar que nós temos 50% matéria e 50% espiritual. Acho que é mais espiritual. Mas a gente tem que vivenciar aqui, porque a gente está aqui. Mas com a ajuda de lá, fica tudo mais sereno. Mas nesse caso, diferente da mediunidade, né? Das comunicações mediúnicas, que a ligação é de lá para cá, a prece, a ligação daqui para lá. A prece é a ligação daqui para lá. E as respostas, elas chegam no meio da gente. Quantas e quantas vezes a gente está preocupado com um problema de saúde, não sabe o que faz. Chega um amigo, então o médico é especialista nisso, ele curou tal pessoa, ajudou essa pessoa. Isso é uma pessoa que talvez você tinha anos que não havia. De onde que vem essa comunicação? Se é ao talvez você está fazendo a compra no supermercado, pagando, está lá na fila do caixa, começa a conversar, outra pessoa escuta.
e te dar uma informação, uma ajuda que você está precisando. Isso é a abertura do mundo espiritual para a gente. Tem situações que famílias passam em suas residências. Por exemplo, o pai desencarnou. O pai muito materialista, muito apegado à esposa, muito apegado aos filhos, ao carro, à casa. E desencarnou, mas ficou lá na casa. E começa a ter problemas. Os familiares começam a ter problema. Começa a ter ruídos na casa. Algum dos moradores pode vir a sentir ansiedade, depressão. Não a depressão, não a ansiedade, não a tristeza ali do luto, que isso é normal, um certo tempo. Mas vai que prolonga-se isso aí demais. Aí a pessoa, nossa, está acontecendo isso aqui, eu vou lá na casa espírita para poder pedir isso para me ajudar. O que eu vou fazer? Chegando aqui, a primeira coisa que vai passar vai ser para o acolhimento fraterno. O que é acolhimento fraterno? Uma prece, uma oração feita em conjunto, onde fazemos a leitura de um trecho do Evangelho, aberto aleatoriamente, que invariavelmente cai alguma coisa para a pessoa que está sendo acolhida. O que é isso? Prece. Recado. Nós solicitamos ajuda e recebemos ajuda. Pedi e obtereis. Aí, passado isso, é falado assim, faça o Evangelho no lar. Isso vai acalmar o ente que está em tribulação aqui ainda. Aí começa a fazer e realmente ele começa a ficar mais calmo e os espíritos que recolhem vão ter condições de buscar ele lá e vir trazer aqui para o centro espírita ou para qualquer outra cidade, para ele ser conduzido numa reunião mediúnica e a partir daí tomar aquele choque anímico e ser recebido como se diz, pelo hospital espiritual e ali dar continuidade à sua vida espiritual. Olha o tanto de coisa que uma prece pode fazer. E a eficácia da prece. Para poder fazer tudo isso, nós temos que falar com o coração e com a mente. Não só com a boca. Não só mexer com os lábios. Não só em pensamento. Tem que ser sincero. Tem que se entregar. Porque a reunião mediúnica também é uma prece. Se nós formos analisar, a nossa vida funciona sempre numa prece. Porque todos os dias nós precisamos de força para poder dar conta de lidar com as nossas dificuldades. Eu garanto, não só que Jesus, mas eu garanto que quando fazemos essa prece com fé, não que o desafio vai ficar para trás, a gente não vai passar por ele, mas nós vamos ter a força, nós vamos ter condição moral, condição de equilíbrio
para poder passar por qualquer situação. Ah, mas fulano de tal rezou e rezava demais e tal, e veio adoecer e desencarnou. Ué, mas quer dizer que rezar então agora vai colocar a pessoa com a vida eterna aqui na Terra? Não. Tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E tudo tem o seu porquê. Mas eu garanto que se caso ela fez realmente dessa forma, ela doente, a pessoa doente, sofreu menos que quem estava do lado dela. Que eu já vi muitos doentes com doenças graves, equilibrados, e a família desequilibrada, porque era o único que rezava. O único que rezava. Um homem, conhecido meu, uma fé fora do comum. Passou por uma dificuldade muito grande e veio tudo de uma vez. Eu pensava assim, nossa, como que ele dá conta? Porque ele rezava, tinha fé. E ainda equilibrava toda a família. E não era espírita, não. Não era espírita. Então, essa eficácia da prece, ela independe da religião. Para falar a verdade, como diz São Paulo, ela independe até de acreditar em Deus. Mas, Adriano, você está ficando doido? Não. Porque Deus não precisa de oração. Deus não precisa perdoar. Deus não precisa que você ama Ele, não. Porque Ele te ama, Ele te perdoa, Ele acredita em você. E independentemente de qualquer coisa, se você acreditar nele ou não, é Ele que fez tudo. Tudo. Por mais ateu que a pessoa seja, agnóstico ou qualquer outra coisa nesse sentido, não adianta. Deus ama ele. E tudo que tem no nosso planeta, na Terra, é para a evolução de todos nós. Então, quando for rezar, quando for orar, não esqueça de agradecer. Nós escutamos, nós vemos isso demais nas redes sociais. Não esqueça de agradecer o abrir os olhos na parte da manhã e o fechar os olhos na parte da noite. Durante o dia, conforme é o nosso dia, mais perto ou mais longe de Deus, da espiritualidade, das orações e da prece, nós vamos ter uma noite. Se a gente tem um dia sereno, a noite nossa é serena. Um sono é sereno. Se somos nervosos, ansiosos, muitas das vezes nem tomando remédio, a gente consegue dormir. Então, a prece ajuda a gente até a dormir. Mas, Adriano, vou estar rezando o dia todo? Eu falei assim, não, igual eu falei no início, basta falar Jesus com muita fé. Mas por que não? Tudo que a gente for fazer, fazer com amor, com dedicação, tratar a pessoa bem, agradecer por
ter saído e voltado para casa. Ter essa ligação o tempo inteiro com o mundo com a espiritualidade, com Deus. Isso vai nos dando paz durante o dia. Até a nossa condução no automóvel, nós mudamos. Eu era muito nervoso com negócio de carro, dirigindo. O carro é uma coisa absurda. Chegava em casa, já chegava em casa nervoso. Com muito trabalho, eu fui me corrigindo nisso. Tirei, não coloco mais música agitada dentro do carro, porque isso acelera o nosso, esse adrenalina, né? Então eu procuro colocar músicas suaves. Na hora que eu saio de casa, procuro sair mais cedo. Faço minha oração para sair de casa. Quando alguma pessoa atravessa na frente do carro, ou a pé, ou de carro, ou de bicicleta, ou de moto, nossa, o motoqueiro é fogo. Mas eu rezo para todos eles. Ainda bem que eu dei conta de parar. Obrigado, meu Deus. Essa serenidade para dirigir, essa serenidade para poder conversar com as pessoas, esse amor que a gente coloca no nosso toque, na nossa fala, no nosso não e no nosso sim. Isso tudo é prece. E a gente, fazendo dessa forma, nós vamos ser atendidos da forma de Deus, da forma que precisamos. Toda situação que nós passamos com familiares, com amigos, nós podemos resolver na prece. Pensa numa situação onde você brigou com um filho. Hoje está muito fácil disso acontecer, né? Os filhos hoje, né, são difíceis. Os pais falam que são. Mas por quê? Porque veem os pais difíceis. Somos espelho. E a partir do momento que nós nos recolhemos, começamos a ser mais dóceis, tratá-los melhor. Esse tratar melhor não é dar tudo que eles querem. Ser mais amigo, fazer prece por eles. Tem quanto tempo que não fazem uma prece para o filho? Ou o filho para o pai, ou para a mãe, ou esposa para o esposo? É muito importante a gente preocupar com as outras pessoas, principalmente na oração. Jesus nos ensinou isso. Falou para amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a ti mesmo. Então nós temos que rezar para a gente e rezar para eles. E para Deus. Essa busca que nós estamos fazendo no mundo material, ela tem que ser feita no mundo espiritual, trazendo as pessoas que estão perto da gente para a serenidade da oração. Ao caso do filho, eu ainda vou mais longe. Se não rezou por ele, pelo menos ensinou ele a rezar. Ensinou ele a respeitar a moral, a ética.
ensinou ele a respeitar os mais velhos, os mais novos, o próximo. Isso tudo é oração. Fazer o filho, quando ele faz uma coisa errada, e o pai passa a mão na cabeça dele, isso não é oração, é o contrário até de oração. Você está estimulando ele a ser uma pessoa pior. E o mundo não precisa disso mais. Nós estamos numa grande mudança. Estamos recebendo aqueles que os profetas, Jesus, a espiritualidade falou com a gente que nós iríamos recebê-los, que são espíritos de mundos mais evoluídos, para poder nos ajudar a passar desse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas isso não quer dizer que eles vão acordar sozinhos, não. Eles precisam de ter exemplos dentro de casa, da sociedade. Senão, como que eles vão despertar? Porque do mesmo jeito que nós não lembramos do nosso passado, das vidas anteriores, eles também não lembram. Até Jesus, que precisou da nave Mãe Maria Santíssima para poder chegar até aqui no nosso meio, precisou da espiritualidade de Maria, precisou dos ensinamentos de Maria, dos ensinamentos de José. Aí ele foi despertando, foi vendo como que era, o que ele tinha que fazer. Inclusive, Maria, no primeiro, vamos falar, milagre que Jesus fez, foi diretamente por intercessão dela. E o que é isso? É uma prece que ela fez a ele. Não falou, meu filho, o casal está passando dificuldade aí, o vinho acabou. Ajude-os. Parece que Jesus falou assim, oh, mãe, que isso, não tem nada com isso não. Mesmo assim, ela mandou que eles pegassem esqueci o nome lá dos negócios que colocavam vinho, uns vasos lá que colocavam vinho, para poder enchê-los. Puseram água, e da água veio o vinho. Uma prece de Maria, Jesus, que era seu filho, para poder ajudar. Então, a nossa prece não é só para Jesus, não é só para Deus, é para, sim, os nossos santos. O que são nossos santos? As pessoas que nós temos como a seguir os passos. São espíritos colocados aqui pela espiritualidade, por Deus, por Jesus, para nos ensinar alguma coisa. Nenhum foi perfeito, mas em algum momento eles fizeram alguma coisa através da prece, através da abnegação, através da caridade, para poder deixar um ensinamento que ficou entre a gente. Jesus, quantas orações ele fazia ao Pai? Aquela que ele foi no monte
das Oliveiras, não foi no monte lá, acho que foi das Oliveiras, que ele recebeu Elias e Moisés, que se transfigurou. Era uma luz muito grande naquele local. Olha o poder da oração. Se com ele foi dessa forma, imagina conosco. Então, nesse curto período que a gente teve aqui agora, conversando com vocês, trouxe muita coisa para poder falar, para ler, mas foi isso que agora que Jesus, a espiritualidade, foi me colocando para poder falar. E uma última coisa, para terminar. Vamos fazer o Evangelho lá. Vamos chamar os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, para poder participar. Em vez de ficar chorando a perda dos desencarnados e ficar xingando ao filho, ao marido, à esposa, chame-os para poder fazer o Evangelho lá. Se de tudo não quiserem, façam, não deixam de fazer, que eles mesmo assim eles vão receber as benesses. Dê um pouquinho de água fluidificada para eles. A eficácia da prece está no nosso coração, na nossa intenção. Assim como a maldade que nós fazemos. Se a gente tiver a intenção de fazer a maldade, ela tem um peso. Se aquela maldade foi feita de forma equivocada, pensou em fazer alguma coisa para poder ajudar, e saiu alguma coisa errada, ela tem outro peso. Pode ser a mesma maldade, mas a intenção é que vale. E assim é a intenção da prece. Façam a prece com o coração. É assim que Deus espera da gente, e a espiritualidade amiga. Uma boa noite.